Olá, Jorge, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o efeito da mudança de frequência sobre a resposta de circuitos com dispositivos conectados em paralelo. No vídeo da aula 103, vimos que para elementos em série, a impedância total é a soma direta desses elementos. E quanto maior a componente real ou imaginário, maior o impacto desse componente em relação à impedância total. Para dispositivos em paralelo, devemos lembrar que, quanto menor o resistor paralelo ou quanto menor a reatância paralela, maior o impacto sobre o componente real ou imaginário, respectivamente, da impedância total. Bom, vamos considerar os elementos ideais em toda a discussão dessa aula, ok? Então, de modo que a resposta de cada elemento vai aparecer como mostra a figura 1. Lembrando que cada resposta desses elementos foi discutida em detalhes lá no vídeo da aula 96. Caso você não tenha visto essa aula, o link está na lista de vídeos de referência na descrição do vídeo. Então, observe que em frequências muito baixas, a impedância do indutor será menor do que a impedância do resistor ou do capacitor, resultando em um circuito indutivo em que a reatância do indutor terá maior impacto sobre a impedância total. Conforme a frequência aumenta, a impedância do indutor também vai aumentando, né? Enquanto a impedância do capacitor vai diminuindo. Dependendo dos componentes escolhidos, é possível que a reatância do capacitor caia para um ponto em que ela será igual à impedância do indutor antes que uma delas atinja o nível da resistência. Como você pode observar, seria difícil fazer muitas afirmações gerais sobre o efeito de cada elemento à medida em que a reatância muda. Mas podemos notar que em frequências baixas, um circuito RLC em paralelo será predominantemente indutivo, enquanto para frequências muito elevadas, ele será capacitivo, pois a reatância capacitiva cairá para níveis muito reduzidos, né? Para frequências intermediárias, haverá um ponto em que a reatância indutiva será igual à reatância capacitiva, e onde essas reatâncias é igual ao valor da resistência. Mas lembre-se que quanto menor o valor da resistência ou da reatância, maior o seu impacto sobre a impedância total de um sistema paralelo. Bom, agora vamos ver a resposta em frequência para um circuito básico, tá? E se esse vídeo contribuir aí com o teu estudo a respeito de circuitos de corrente alternada, né? Então deixe seu like e faça a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para receber aviso aí sobre as próximas aulas. Vamos lá então. Para a análise completa de um circuito nessa aula, nós vamos fazer utilizando um circuito RL em paralelo, como mostra a figura 2, né? As outras combinações estarão ali como exercício lá na lista, né? Bom, como vemos ao lado da fonte, a faixa de frequência de interesse será ali de 0 a 40 kHz. Então vamos começar tendo uma boa ideia de qual é a influência da frequência no circuito, observando as curvas de impedância em função da frequência mostrada aí na figura, nesse caso, para cada componente individual. Observe que a reatância indutiva é muito pequena para baixas frequências, em comparação à resistência, né? Fazendo com que a reatância indutiva seja o fator predominante nessa faixa de frequência. Isso quer dizer que o circuito é bastante indutivo para baixas frequências, e o ângulo associado à impedância total tende a 90 graus. Conforme a frequência aumenta, a reatância indutiva também aumenta, até que seu valor atinja a igualdade com o valor da resistência ali, no caso 220 ohms. A frequência com que isso ocorre é conforme mostra a equação 1. Né? Então observe que foi igualado a reatância indutiva ao valor da resistência, obtendo então o valor da frequência de interesse. Então, atribuindo os valores, temos que a reatância indutiva terá 220 ohms em 8,753 kHz. É um valor aí que está dentro da nossa faixa de interesse, né? Para frequências menores que F2, aí no caso, a reatância indutiva será então menor que a resistência. E para frequências maiores que F2, a reatância indutiva será maior que o valor da resistência, como mostra aí o gráfico, né? Então vamos agora desenvolver a equação geral para a impedância total, conforme nós fizemos para os circuitos em série, né? Então a impedância total, né, de dispositivos em paralelo, no caso nós temos dois, podemos fazer simplesmente aí produto pela soma, né?
E durante todo o desenvolvimento, pessoal, observe que nós temos o cálculo do valor do módulo, resultando ali na equação 2, e do ângulo de fase, resultando ali na equação 3. Observem atentamente aí os passos que foram dados aí na manipulação algébrica com os números complexos, né? Agora que nós temos as expressões gerais aí para o cálculo do módulo e da fase da impedância total, podemos obter os valores para qualquer frequência de interesse. Vamos ver alguns resultados dentro da nossa faixa de interesse ali. Começando ali com 1 kHz, pessoal, olha lá, a reatância indutiva, né, 2πfL, tem ali 25,13 ohms. Então, calculando a impedância total, considerando esse valor, nós temos ali 24,97 ohms. Ou seja, a impedância total está muito próxima daquela do valor da reatância indutiva. Enquanto o ângulo de fase, calculando pela expressão 3, nós temos ali 83,48 graus. Então, observe que o resultado da impedância total para a frequência de 1 kHz é bastante próximo se o circuito fosse puramente indutivo, o que mostra que a nossa discussão inicial para baixas frequências nesse circuito está correta. O circuito é predominantemente indutivo. Observe agora o valor da impedância total para outros valores de frequência, indo de 5 a 40 kHz. Conforme vai aumentando a frequência, o módulo da impedância total vai se aproximando do valor da resistência, né? Temos ali para 40 kHz 214,91 ohms, enquanto o valor da resistência é 220 ohms. E o ângulo de fase ele tende a ir para zero, mostrando que conforme a gente aumenta a frequência, o circuito vai ficando cada vez mais resistivo. Lembre-se que num circuito puramente resistivo, o ângulo de fase é zero. Isso porque aumenta a frequência, aumenta a reatância indutiva, então pouca corrente vai atravessar esse indutor, uma vez que a reatância indutiva dele é muito elevada. Então a corrente tende a ir para onde? Em alta frequência nesse circuito? Passar pela resistência. Os gráficos da impedância total em função da frequência que vemos na figura 3 e do ângulo de fase total em função da frequência na figura 4 mostram a transição do comportamento indutivo para resistivo. Note que a frequência de 8,753 kHz está praticamente no meio do joelho, vamos dizer assim, das curvas da impedância total e do θt, né? Bom, agora que avaliamos o comportamento da impedância desse circuito frente à variação da frequência, vamos analisar a resposta da corrente no indutor, tá? Para isso, eu vou aplicar a regra dos divisores de corrente que nós estudamos na aula 106, tá? Se você ainda não viu essa aula, pessoal, o link dela está na descrição desse vídeo. Vamos continuar então. Aplicando a regra dos divisores de corrente para obter a corrente no indutor, temos ali a expressão 4 para o valor do módulo e 5 para a fase da corrente, né? Reforçando, pessoal, que tem aula no canal sobre cada um desses procedimentos, né? Regra de divisor de corrente, tanto em CC quanto em CA, tá? Caso vocês tenham dúvida desses procedimentos aí, eu aconselho sempre consultar a descrição do vídeo, onde tem a lista de vídeos de referência, né? Ou acompanhar pela playlist também. Como o θL é sempre negativo, pessoal, temos que a corrente no indutor está atrasada em relação à corrente da fonte. Então vamos começar a calcular a corrente para a frequência de 0 Hz, ou seja, na condição de corrente contínua, né? CC. Bom, a reatância indutiva, nesse caso, será ali 0 ohms, né? Porque em corrente contínua o indutor se comporta como um curto-circuito. Então, para a frequência de 0 Hz, temos que toda a corrente da fonte 200 mA com ângulo zero está no indutor, né? Quando vamos ali para a frequência de 1 kHz, né, a reatância indutiva passa agora para 25,13 ohms, resultando numa corrente ali de 198,7 mA, um módulo, né? Enquanto o ângulo de fase é ali menos 6,51 graus. Observe para os outros valores de frequência, pessoal. Conforme vai aumentando o valor da frequência, o módulo da corrente vai diminuindo, certo? E o ângulo de fase vai aumentando. Isso porque a reatância indutiva está aumentando, né? Ou seja, ele cada vez menos permite a passagem da corrente
sobre o dispositivo e a corrente no indutor cada vez mais atrasada em relação à corrente da fonte ali, né? A corrente da fonte tem 0 graus e para uma frequência muito alta, a corrente no indutor tende a estar atrasado 90 graus, né? O gráfico do módulo da corrente em função da frequência que vemos na figura 5 mostra que a corrente no indutor diminui do valor máximo de 200 mA para cerca de 42,76 mA em 40 kHz. Conforme a reatância do indutor aumenta, devido ao aumento da reatância, uma parcela cada vez maior da corrente da fonte procura um caminho de menor dificuldade de passagem, né? No caso, esse caminho seria ali o da resistência, né? A diferença de fase entre a corrente do indutor e a da fonte se aproxima de 90 graus, conforme o aumento da frequência, né? Como mostra aí a figura 6, se distanciando ali do valor inicial que era 0 graus quando a frequência era 0 Hz. O diagrama de fasores para a frequência de 1 kHz é mostrado na figura 7. Observe, pessoal, que o módulo e o ângulo de fase da corrente do indutor são quase iguais aos da corrente da fonte. Como a tensão no indutor está adiantada 90 graus em relação à sua corrente, a tensão da fonte, né, Vs, aparece como mostra a figura aí. A tensão no resistor está sempre em fase com a sua corrente. Então, nesse caso, né, a corrente do resistor está em fase também com a tensão do circuito. Isso acontece porque nessa faixa de frequência nesse circuito, a resistência é muito maior que o valor da reatância indutiva e, portanto, a corrente do resistor é relativamente pequena. Para a frequência de 40 kHz, o diagrama de fasores é o da figura 8. Observe que agora a corrente do resistor e a corrente da fonte têm valores muito próximos em módulo e também em fase, pois a reatância indutiva agora é muito maior do que a resistência, né? O valor da corrente no indutor caiu para um valor muito baixo e o ângulo de fase associado à corrente do indutor se aproxima ali de menos 90 graus. Podemos dizer que o circuito agora é mais resistivo em comparação com o comportamento mais indutivo para baixas frequências. A análise de circuitos RC ou RLC, pessoal, em paralelo, pode ser feita de forma bastante semelhante, tá? Lembrando que a impedância indutiva é dominante para baixas frequências e a reatância capacitiva em altas frequências. Bom, pessoal, esse conteúdo aqui, ele é bastante denso e ele vai exigir de você bastante estudo, tá, pessoal? Eu tento passar aí da forma mais completa possível, tá? Mas lembre-se, isso aqui é o fundamento para circuitos ainda mais avançados, né? Para análises mais avançadas também. Para isso, pessoal, não se esqueça então de fazer o download da lista de exercícios, tá? O link está na descrição desse vídeo. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir o teu desempenho. Lá vai ter algumas situações diferentes, como o circuito RC e RLC em paralelo. Como bônus, pessoal, veja agora um resumo sobre o circuito CA em paralelo com elementos reativos. Para um circuito CA em paralelo contendo elementos reativos, a admitância ou impedância total depende da frequência. Dependendo da frequência aplicada, o mesmo circuito pode se comportar tanto de forma predominantemente indutiva quanto capacitiva. O módulo da corrente em qualquer ramo pode ser maior que o da corrente da fonte. A susceptância indutiva e capacitiva têm sentidos opostos em um diagrama de admitâncias. Em frequências baixas, o elemento indutivo geralmente tem uma influência maior no valor da impedância total, enquanto em frequências altas, são os elementos capacitivos que influenciam mais no valor da impedância total. A impedância de qualquer elemento pode ser menor que a impedância total. Observe aí, né, pessoal? Pode ser. Para circuito CC, a resistência total é sempre menor do que a menor resistência da configuração em paralelo. O módulo da corrente em um elemento comparado com os outros elementos no circuito é inversamente proporcional ao módulo de sua impedância. Ou seja, quanto menor a impedância de um elemento, maior a corrente nele. A corrente no indutor está sempre no sentido oposto ao da corrente no capacitor no diagrama de fasores. A tensão aplicada está sempre em fase com a corrente em um elemento resistivo.
adiantada 90 graus em relação à corrente num elemento indutivo e atrasada 90 graus em relação à corrente em um elemento capacitivo. Quanto menor a parte resistiva de um circuito em comparação com a susceptância reativa, mais próximo da unidade estará o fator de potência. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Vocês viram que tem muito detalhe a ser analisado nesse tipo de circuitos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também verifique a sua inscrição no canal. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.